sobre os seus discípulos. Quando ele dá o sopro e diz: recebei o Espírito Santo. Eu olho e entendo como este sendo o momento mais importante de toda a história. Porque quando Jesus Cristo vem ao mundo, ele veio com uma missão. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele tinha uma missão. Mas quando ele deixa com o seu povo, com os seus discípulos, o sopro do Espírito e diz: recebei o Espírito Santo, ele estava completando a obra. Ele estava completando. Ele estava terminando, ele estava concluindo. Ele estava fazendo o que iria sustentar todos aqueles homens aos quais estavam ali. Eu fico imaginando um povo que no versículo 20 começa a ver, ouvir e sentir a ida embora do luto, a ida embora da tristeza. Nós encontramos um texto onde os discípulos se encontravam tristes, fechados, com medo e em luto. Medo porque estavam passando um tempo de tribulação. Eles estavam prestes a iniciar uma grande perseguição contrária a eles. Eles estavam ali passando pelo medo de ter seguido a Jesus. E os seguidores de Jesus serem perseguidos por aquilo que Jesus pregava. Imagina, aqueles ao qual eles seguiam, estava agora morto. Tinha sido morto pelos homens, pelo exército, pelo governo da época. E os discípulos se encontravam fechados em uma casa agora, com luto. O luto da perda e o medo de ser perseguido também. E aí nós vemos que quando os discípulos viviam luto, eles estavam na tristeza de ter perdido e o medo do futuro. Muitas vezes nós nos encontramos assim, não nos encontramos? A tristeza de perder algo, o medo do que o futuro nos trará. E quando eles começam a chorar, quando eles começam a entre si sentir este luto, é como se alguém entrasse em um velório. Você já entrou em velório? Se você já entrou num velório, você já sabe que é triste, não é? Imagina quando eu entro como pastor. Aí quando o pastor entra, até as pessoas que estavam falando, elas param. Porque elas esperam que o pastor traga uma palavra de conforto, de alento. Então quando eu chego num velório, as pessoas param e todos ficam me olhando, esperando a hora que ele vai começar a falar. E de vez em quando eu nem vou nem para falar. Eu vou só lá para consolar a família. E aí a gente chega e aquele silêncio, já está silencioso. Quando eu chego, fica mais silencioso ainda. Porque é o pastor chegando, certo? Ele vinha fazer o ofício fúnebre. Eu quero dizer para você nessa noite que quando nós chegamos em um lugar onde tem luto, onde tem medo, é muito triste. Quando você chega num lugar onde tem luto, onde tem medo, a tristeza predomina o lugar, a tristeza toma conta. E no versículo 19 nós descobrimos isso, que eles estavam cercados, eles estavam com as portas fechadas. O texto sagrado no versículo 19 diz: com medo dos judeus que tinham se ajuntado. Mas aí chega aquele que acabaria com o medo, aquele que terminaria com o luto. Eles choravam pela morte de Jesus e tinham medo porque Jesus já não estava com eles. Mas aí Jesus Cristo chega e diz: paz seja convosco. Muitas vezes nós estamos vivendo luto, estamos vivendo o medo, e nós não conseguimos ouvir alguém dizendo para nós: paz seja convosco. Muitas vezes nós estamos vivendo a opressão, estamos vivendo dificuldade, estamos olhando para o lado e não tem solução, estamos vivendo as crises dos nossos dias, o luto dos nossos dias, a tristeza dos nossos dias. Eu fico imaginando a mudança de atmosfera daquele lugar, quando Jesus Cristo diz: paz seja convosco. O luto vai embora, o medo cessa, e começa a vir sobre eles um certo temor, um sentimento novo, eu acho que até de dúvida, de não acreditar. O luto da morte havia ido embora, eles estavam vendo Jesus ali, o luto não tinha mais. O medo também, porque Jesus Cristo tinha resolvido o problema deles. Agora, Ele como Senhor, ressuscitado, não precisava mais ter medo. Mas aí houve uma mudança de sentimento.
Em 12 pessoas, alguns alimentaram a sua fé, outros duvidaram, outros demoraram para entender. Mas nós vemos que no versículo 20, começa-se a acontecer algo inesperado. Quando nós estávamos cantando este louvor e que diz: eu vaguei no mundo lá fora e não encontrei o que sinto agora. Sabe, meus irmãos, eu quero dizer para você que você encontra um monte de coisa no mundo lá fora, mas é só na presença do Senhor Jesus Cristo que você vai se sentir completo. Porque no mundo lá fora você encontrará o que te traz alegria momentânea, sentimentos momentâneos. Eu vim nessa noite dizer para você que o luto, ele é momentâneo, ele vai passar. Eu vim nessa noite dizer para você que o medo, ele também é momentâneo, ele vai passar. Porque aqueles que encontram Jesus Cristo, eles encontram a paz que excede o entendimento humano. E lá fora, nós encontramos a paz momentânea. Mas aqui, nós encontramos em Jesus uma paz duradoura. O luto cessa, a tristeza e o medo vão embora. E os discípulos puderam escolher novos sentimentos, novas conversas, novas emoções, novas coisas. Uns escolheram acreditar e se lançaram maravilhados aos pés de Jesus. Outros escolheram duvidar. Eu só acredito vendo. Outros estavam distantes. Nessa noite eu vim dizer para você: receba o Espírito Santo e a paz seja convosco. Receba o sopro de Jesus e a paz será convosco. No versículo 20 nós vemos que Jesus mostrando-lhe as mãos, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. O luto vai embora porque eles já tinham visto isso. Mas por que eles entenderam rápido que Jesus estava realmente ressuscitado? Porque eles já tinham visto isso acontecer, mas na vida dos outros. Nós temos alguns exemplos que os discípulos já tinham assistido a ressurreição. Nós temos alguns exemplos que os discípulos já tinham participado disso. Quando Jairo chega desesperado e fala: ei, minha filha está morta. Os discípulos ouviram que a menina estava morta. Mas quando eles foram até a casa de Jairo, eles viram a menina viva, a menina ressuscitar. Os discípulos tinham assistido já sobre ressurreição. Eles tinham visto sobre ressurreição. Quando nós vemos a história de Lázaro, há alguns dias já morto, envolto o seu corpo em laços, os discípulos estavam com Jesus. Então quando Jesus vai lá e dá o grito: Lázaro, sai para fora, os discípulos também assistiram o poder de Jesus sobre a morte. Eles assistiram à ressurreição. Eu fico imaginando a festa de funeral, porque aquele tempo era festa que se fazia em funeral. O esquife vindo, ou seja, o caixão vindo, e Jesus tocando no caixão e o morto se assentar no caixão. Os discípulos sabiam que aquilo era possível, eles já tinham visto sobre aquilo. Alguém aí já recebeu um milagre da parte do Senhor? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu já vi e já ouvi de muitos milagres da parte do Senhor, de muitas curas. Mas o que os discípulos estavam experimentando agora não é a paz com a filha de Jairo, não é a paz com Lázaro, não é a paz com aquele corpo que estava no esquife, que se colocou assentado. O que os discípulos não estavam presenciando agora não era mais uma paz com os outros, mas agora era uma nova emoção, era um novo sentimento, era algo que tocava neles, era algo que envolvia eles,
era algo que eles presenciavam, era algo que era diretamente relacionado a eles. Não era mais sobre terceiros. A filha de Jairo ressuscitou, Lázaro ressuscitou. Não. Agora era sobre aqueles que andavam com eles, que era o Senhor deles, que era o pastor deles. Agora era sobre aquele que faria diferença no dia a dia, na vida deles. Tem muitos milagres que acontecem na vida dos outros e a gente se alegra de ouvir. Mas eu vim dizer para você nessa noite: receba o Espírito Santo, a paz esteja sobre você, e você vai celebrar os milagres que acontecerão em tua vida. Uma atmosfera nova virá sobre você, um tempo novo virá sobre você, o Espírito Santo repousará sobre você, e você não verá a paz na vida dos outros, mas a paz será convosco, e vocês experimentarão a manifestação do Espírito Santo de Deus, quando a igreja clamar, quando a igreja buscar e ter a sua experiência com o Senhor Jesus Cristo. Até então os discípulos assistiam, mas agora eles experimentaram. Pare de assistir um culto e comece a experimentar o culto. Pare de assistir à igreja e comece a experimentar a igreja. Pare de assistir milagres e comece a viver os milagres, porque quando o Senhor Jesus Cristo chega naquele lugar, ele começa a ver que agora era com eles, era diferente. A provisão não era mais para os outros, a provisão era para eles. A gente chega na igreja, a gente vê o louvor é bonito, a gente vê na hora que a gente faz as manifestações, orações. É tudo muito bonito, é tudo muito bacana, é tudo muito jóia, mas eu vim dizer para você que quando você entende o receber do Espírito Santo, você para de ser um mero assistir, você para de ser um mero espectador, você para de assistir, e você começa a ser participante da glória de Deus que se manifesta no meio da igreja. Melhor do que ouvir o que o Senhor está fazendo em algum lugar, é participar da obra do Espírito Santo que está acontecendo na igreja, na sua casa, na sua família e em sua vida. Eu não me interesso em participar de um povo avivado, eu me interesso em participar do Espírito Santo de Deus na minha vida. A gente se alegra com o mundo lá fora, mas a gente se completa dentro da casa de oração. Aqui você não encontra alegria na bebida, nem alegria em conversas, nem alegria nos vícios. Aqui você encontra alegria dentro de ti mesmo, porque o Espírito Santo de Deus é soprado sobre nós e Ele está dentro de nós. Ele habita dentro de nós, Ele supre as nossas necessidades. No versículo 21 diz: Jesus outra vez dizendo: paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou. Veja a importância disso. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Meu irmão, para que Deus enviou Jesus? Para mudar a vida de pessoas. Para que Deus enviou Jesus? Para gerar milagres na vida das pessoas. Para que Deus enviou Jesus? Para criar uma nova aliança na vida das pessoas. E agora Jesus está dizendo para os discípulos: ei, assim como eu vim para vocês, eu vou enviar vocês para outros. Existem 4 evangelhos na Bíblia Sagrada: o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos e o Evangelho segundo João. E todos os dias, quando alguém chega perto de você, esta pessoa não tem acesso ao Evangelho de Marcos, nem ao Evangelho segundo Lucas, nem ao Evangelho segundo Mateus, nem ao Evangelho segundo João, mas eles têm acesso ao Evangelho segundo Ronaldo, o Evangelho segundo Anacleto, o Evangelho segundo João, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo Vanderlei. Como assim, pastor?
O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos é que até então as pessoas estavam lendo a Jesus Cristo e agora passariam a ler os seus discípulos. Sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo Jesus. Eu vim dizer para você nessa noite, tem alguém te lendo. Tem alguém olhando para você, ganhando ou perdendo, crescendo ou diminuindo, mas tem alguém olhando para você. Por isso nessa noite eu vim dizer para você, seja cheio do Espírito Santo de Deus. E comece a viver uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Cada um de nós estamos escrevendo uma vida lá fora. Como você é conhecido lá fora? Ah, esse aí é bandido, esse aí é sem vergonha. Ah, esse aí é ladrão, esse aí é feio, esse aí é bonito, esse aí não sabe de nada, esse aí é o... E assim por diante. A Bíblia Sagrada diz que nós seremos conhecidos por aquilo que nós praticamos. Pratique a bondade do Senhor enquanto é dia e enquanto é tempo, e você será conhecido como um servo do Deus vivo. Porque nós somos sim imitadores do Senhor Jesus Cristo. E aí quando nós olhamos, nós vemos o versículo 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebeis o Espírito Santo. Coloca para mim na tela o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, completo que eu estou a pregar. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nessa versão, na Almeida, revista e corrigida, diz, mas recebereis virtude. Na NVI diz, mas recebereis poder. Em outras versões diz, mas recebereis a obra transformadora. O Espírito Santo já foi soprado sobre o povo. O Espírito Santo já soprou sobre nossas vidas. Basta nos decidir, sermos cheios da virtude do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada fala sobre transformação. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que fazia isso, não faça mais. É transformação. O que Jesus fez naquele lugar foi transformar o ambiente e posteriormente transformar as pessoas do ambiente. Quando nós vamos para o livro de Provérbios e para o livro de Eclesiastes, nós entendemos. Me diga quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Apóstolo Paulo fala, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Tem gente decidida a pecar. E se você ficar do lado de gente bem decidida a pecar, você peca também. Mas tem gente que decidiu pela santidade. E se nós ficarmos do lado de quem decidiu pela santidade, nós seremos santos também. Eu sou chamado muitas vezes para conversar com pessoas que estão decididas ao suicídio. Já tentaram uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Pessoas que já marcaram seus pulsos, pescoço marcado, magras por efeito de intoxicação, de remédios. E eu vou dizer para você que se você chegar a conversar com uma pessoa dessa despreparado, é perigoso você se matar e dar a ferramenta para ela se matar também. Porque ela está tão decidida naquilo que ela vai tirar a vida dela, que ela vai te convencer se você não estiver tão decidido em viver. Se você não estiver bem decidido em viver, aquela pessoa vai te convencer de que o morrer é melhor. Por quê? Porque ela está decidida a morrer.
Quando nós buscamos ser cheios do Espírito Santo, é uma decisão. E eu vim nessa noite dizer para você: decida hoje receber todos os dias na sua vida o Espírito, o sopro do Espírito Santo de Deus. Tome essa decisão genuína e verdadeira, porque você nunca mais sentirá falta de nada. Você será completo pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós vemos a conclusão do texto, no versículo 23 do livro de João 20, diz assim: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você tem o poder da decisão. Quando os outros te atacam, você tem o poder de matar ou de fazer viver. Quando os outros mentem sobre você, você tem o poder de matar ou de fazer viver. Quando os outros levantam falsas calúnias contra você, você tem o poder de matar ou de fazer viver. Quando os outros se levantam para te machucar, você tem o poder de matar ou de fazer viver. Quando os outros fazem algo que vai afetar você para bom ou para ruim, você, quando está cheio do Espírito Santo de Deus, você toma a decisão de comandar ou de ser comandado. O que Jesus estava dizendo aos seus discípulos era: eu comandei até aqui, eu ensinei vocês até aqui, eu guiei vocês até aqui, eu fortaleci a vida de vocês até aqui, eu estive com vocês até aqui, mas agora eu vou para o meu Pai, diz a continuação do texto. Vou preparar lugar para vocês, diz a continuação do texto. E agora é com vocês. Decidam e decidam. Sejam cheios do Espírito Santo e do poder da decisão. Decida hoje pela santidade. Sede santos, como Jesus nos ensinou, como Paulo foi. E vocês encontrarão a graça, a misericórdia. Seja completo, ou seja cheio do Espírito Santo de Deus. E aí você vai ter tanta paz, que mesmo depois de passar pelos maiores problemas de tua vida, você chegará num ambiente onde o luto está encontrado. E cheio do Espírito Santo, onde você iria causar guerra, confusão, dor. Onde a tua morte, ou seja, o que você fez, onde tua decisão causou discórdia ou concórdia, onde você se perdeu ou se achou, você será um instrumento de Deus e você vai chegar e dizer: paz seja convosco. Eu não sei se tem alguém aqui muito machucado, mas eu quero dizer para você: olhe para quem te machucou e diga: paz seja convosco. Porque por mais que a pessoa não esteja com o Espírito Santo, você está cheio do Espírito Santo de Deus. Nessa noite eu clamo a ti: tome a decisão de não ser igual ao mundo. Tome a decisão de ser semelhante a Jesus Cristo. Na sexta-feira eu conversei com uma mãe, e o sorriso no rosto dela, ela está aqui hoje, ela sabe que eu estou falando dela, e o sorriso no rosto dela, eu pude dizer para ela: olha, eu não falei para ela na hora, mas ela pregou Jesus para mim naquele dia. Eu estava pior do que ela quando ela chegou, mas ela trouxe a paz para mim que excedia todo o entendimento humano, porque ela carrega dentro de si o Espírito Santo de Deus.
sem usar palavras, ela disse para mim: paz seja convosco. Que você mude primeiro o ambiente e depois as pessoas, mas que você seja cheio da paz do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos e fale com o Senhor